Não se deixe enganar por falácias. Esse é o quarto vídeo dessa série, eu vou deixar os links dos vídeos anteriores na descrição. Falácia 15. Non sequitur, ou não se segue. Um non sequitur é quando há um erro estrutural no argumento que faz com que as premissas não resultem na conclusão apresentada. Veja este exemplo. Premissa 1. Todos os cães saudáveis têm 4 patas. Premissa 2. Pingo tem 4 patas. Logo, Pingo é um cão saudável. Perceba que, embora as premissas sejam verdadeiras, elas não conduzem logicamente à conclusão, pois Pingo poderia ser qualquer animal com 4 patas, e poderia até estar doente. Então, embora as premissas sejam verdadeiras, elas não conduzem à conclusão apresentada. As testemunhas de Jeová frequentemente ouvem acusações como: essa organização já mudou de doutrina mais de 300 vezes. Que Deus é esse que muda tanto? Em primeiro lugar, eu não teria tanta certeza quanto o número, pois ele é calculado por pessoas que acreditam que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, como prega o trinitarismo. Mas seja como for, o argumento se estrutura da seguinte forma. Premissa 1. As testemunhas de Jeová mudaram de crença várias vezes. Premissa 2. Deus não muda. Logo, Deus não está com as testemunhas de Jeová. Ou, as testemunhas de Jeová não são o povo de Deus. Note que, ainda que as premissas sejam verídicas, elas não conduzem à conclusão. Por quê? Porque quem muda somos nós, não Deus. Nós estamos em busca da verdade e Deus não nos revela nada por meios diretos. As testemunhas de Jeová são estudantes da Bíblia. Isso quer dizer que nosso conhecimento é cumulativo e gradual. Reconhecer os próprios erros, mudar de crença e avançar em conhecimento são exatamente o que você esperaria de estudantes sinceros da Bíblia. Além do mais, as mudanças de ensino que as testemunhas de Jeová tiveram são em assuntos menores, como entendimentos de profecias, a profecia somente pode ser entendida plenamente após seu cumprimento, questões de saúde, por exemplo, muitas testemunhas de Jeová fumavam no passado, mas depois o tabagismo foi proibido, dentre outras questões secundárias. Eu acredito que o que realmente deveria preocupar as pessoas não são as mudanças que as testemunhas de Jeová tiveram, mas a estagnação doutrinária das igrejas cristãs, as quais persistem em defender doutrinas falsas, como a imortalidade da alma, o inferno de fogo, a destruição do planeta Terra, o trinitarismo, dentre outras doutrinas claramente antibíblicas. Pergunte-se: o que é pior? Mudar e evoluir intelectualmente e teologicamente, como fazem as testemunhas de Jeová, ou ficar estagnado no erro, como fazem as igrejas em geral? Pior ainda, inventando mais mentiras para explicar as mentiras anteriores. Portanto, nesse argumento, as premissas, embora sejam verdadeiras, não conduzem à conclusão apresentada. Isso é um non sequitur. Falácia 16. Extrapolação. Esta falácia consiste em tratar uma exceção como se fosse regra. Geralmente envolve exemplos de pessoas. Você provavelmente já ouviu alguém que fuma dizer algo como: minha avó fumou a vida inteira e morreu aos 80 anos. Enquanto isso, meu vizinho nunca fumou e morreu de câncer de pulmão aos 40 anos. Portanto, fumar não vai me matar. Esse caso, embora verídico, é uma exceção e não deve ser usado como desculpa nem como incentivo ao tabagismo. A verdade é que o cigarro faz de fato mal, e a maioria das pessoas que fumam tem problemas resultantes disso. Exceções não anulam a regra. Essa é a falácia da extrapolação. Veja outro exemplo. Steve Jobs e Bill Gates abandonaram a faculdade e se tornaram bilionários. Logo, não perca seu tempo na faculdade. Largue-a e torne-se um bilionário também. Embora os exemplos sejam verídicos, são exceções. Tenha cuidado ao ler ou ouvir exemplos de sucesso de pessoas que fizeram coisas atípicas. Embora algumas decisões atípicas possam servir de inspiração, não seja enlaçado pela falácia da extrapolação. Quando ouvir um exemplo de sucesso, pergunte-se: isso é exceção ou regra? Será que a pessoa tinha habilidades que tornaram sua decisão atípica bem-sucedida? Habilidades essas que talvez eu não tenha. Quais são as chances de eu também ter o mesmo resultado dos exemplos apresentados?
Será que tal pessoa mora num país próspero ou tem contatos importantes, coisas essenciais para o sucesso dela? Por exemplo, um americano decidiu não fazer faculdade. Em vez disso, criou sua própria empresa. Passou a limpar janelas em prédios comerciais e fatura $100 mil por ano. Esse é certamente um bom exemplo para americanos e pessoas de países de livre mercado, mas um péssimo exemplo para um brasileiro, um cubano, um boliviano e demais pessoas de países com economia centrada no Estado. Não se iluda, ter vontade e ter habilidade são coisas bem diferentes. Veja, por exemplo, esses programas de TV, onde pessoas que sonham em ser cantores famosos são humilhadas pelos jurados. Isso não deveria ser surpresa, pois o mundo está cheio de pessoas que não sabem cantar. Porém, o ponto interessante não é a falta de habilidade dos calouros, mas o choque emocional que eles têm quando percebem que querer e poder são coisas bem diferentes. Só porque você ama fazer algo, não quer dizer que você possui habilidade para tal. Vejamos como um cristão poderia se enganar pela falácia da extrapolação. A Bíblia contém relatos em que Deus livrou seus servos das mãos dos inimigos, mas também contém relatos de servos fiéis que sofreram e foram mortos por inimigos. O rei Ezequias foi curado por Deus de uma doença, mas muitos servos de Deus não foram. Deus libertou o apóstolo Pedro da prisão, mas não salvou Estevão. Entenda o seguinte: Deus aprova a todos que fazem sua vontade, mas Ele somente ajuda quem Ele quer. Ter a ajuda de Deus e ter a aprovação de Deus são coisas bem diferentes. Deus pode permitir que um servo aprovado por Ele sofra ou até morra, ao passo que Ele pode ajudar a outro servo fiel, dando-lhe uma solução para a aprovação. Quem decide se vai ajudar ou não é Deus. Nós podemos ver um exemplo bíblico sobre esse ponto. Diante da ameaça de serem queimados vivos por Nabucodonosor, 3 servos de Deus disseram ao rei: "Se tiver de ser assim, nosso Deus a quem servimos pode nos salvar da fornalha ardente. Ele pode nos salvar da sua mão, ó rei. Mas, mesmo que ele não faça isso, saiba, ó rei, que nós não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor erigiu." A lição que aprendemos é que não é sábio fazer planos tendo por certo a intervenção de Deus, mesmo que exista um precedente bíblico. Se um irmão de fé tomou a decisão X e foi ajudado por Deus, ou pelo menos você entende que ele foi ajudado por Deus, não tenha por certo que você também será ajudado da mesma forma por fazer exatamente aquilo que ele fez ou por tomar a decisão que ele tomou. Embora Deus aprove a todos os que fazem sua vontade, Ele somente ajuda a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Entender esse ponto é importante para que não culpemos a Deus por problemas e dificuldades que talvez enfrentemos. Portanto, tome cuidado para não ser enganado pela falácia da extrapolação. Exceções não podem ser tratadas como se fossem regra. Se você gostou desse vídeo e deseja apoiar essa causa, use o link do Apoia-se na descrição. Obrigado.